Olá, bom dia, boa tarde, quem está nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Aqui é Luiz Wolff, sócio-diretor do Tex Group. Estou junto com o nosso sócio também, diretor, Hugo Smith, na nossa área de compliance. A gente veio conversar um pouquinho, né, Hugo, com vocês a respeito do nosso plano de prevenção tributária para a crise, que é uma solução que o Tex desenvolveu agora na última semana para poder atender todos os empresários que passam por um momento de dificuldade nos caixas das suas empresas. E nós temos soluções realmente as melhores linhas de trabalho que nós temos aqui dentro do TechSoup foram reunidas em uma única solução que nós estamos oferecendo um diagnóstico gratuito para que os empresários possam, nesse momento de crise, atravessar, né, essa situação bastante difícil aí que a gente está enfrentando. Bom dia, Hugo. Bom dia pessoal. Obrigado, Luiz, pelo convite. Tenho certeza que a gente vai conseguir bater um papo muito interessante aqui sobre esse diagnóstico, que, como você comentou, vai ajudar as empresas a enfrentarem essa crise econômica. Exatamente. O propósito nosso é levar preservação do recurso de caixa, geração de novos caixas para que o cliente possa atravessar esse período de incerteza, e é um período de incerteza para todos, né, com uma certa tranquilidade. Então, o nosso propósito aqui justamente é empoderar nossos clientes com informação, com conteúdo, né, e com recursos tributários para que eles possam trabalhar bem, manter os seus empregos, manter sua fonte de produção, manter as indústrias, os comércios, os varejos e as empresas de serviço operando da melhor maneira possível, né, Hugo? Então, a ideia nossa aqui é apresentar com vocês hoje um pouquinho desse plano. Eu vou colocar na tela aqui a nossa apresentação para que vocês possam conhecer um pouco mais o que a gente está propondo para esse período de crise. Então, a solução nossa é uma solução que foi composta nos últimos dias, juntando 10 verticais diferentes para poder atacar a questão da Covid-19 e da crise que envolve esse período. Dentro desse contexto, acho que é importante apresentar um pouco do Tex Group. O Tex Group é uma rede com mais de 50 escritórios, nós estamos atingindo na faixa hoje de 65 escritórios implantados já em todo o Brasil. Estamos em praticamente quase todas as capitais, né, Hugo? Do sul ao norte do país. E ao longo do último ano aí nós tivemos pelo menos 1.500 projetos entregues para clientes de todos os portes, né? Então, quase 100 especialistas dentro da nossa estrutura. Então, a ideia nossa sempre foi, sempre será entregar solução formada e customizada para cada empresa. Por isso que os nossos produtos, eles hoje são feitos de maneira bastante direcionada para cada cliente, né? Se puder falar um pouquinho sobre esse modelo nosso de negócio, eu acho que é interessante para que a nossa audiência conheça um pouco mais. O que acontece, né, pessoal? Todo projeto que a gente executa dentro do Tex Group, ele é totalmente sob medida, né? Porque hoje a gente atende diversos segmentos, que nem o Luiz comentou, diversos segmentos de todo o Brasil. Então, a nossa metodologia, através de software com especialistas na área, por segmento empresarial, a gente consegue entregar um trabalho de excelência. Legal, bacana, Hugo. Um dos pontos chaves que eu queria dizer é que o Tex se organizou ao longo desses últimos anos com quatro grandes áreas de negócio, né? A nossa área de compliance, que puxa todas as revisões administrativas, ou seja, levar recursos para o empresário em curto espaço de tempo e recursos no caixa da empresa, ou seja, recursos que são administrativos, sem risco, totalmente assegurados. A nossa área de international, que faz com que os nossos clientes possam navegar em outros oceanos, né, trabalhar em outros marketplaces do mundo todo, e a área de internet está proposta e está montada para isso. A nossa área de corporate, que faz com que os clientes aproveitem as situações administrativas, aproveitem os créditos, ajustem as suas obrigações acessórias, façam seus planejamentos societários e sucessórios, ainda mais num momento como esse de crise e também de crise sanitária, então um momento que está muito em alta a questão do planejamento sucessório, e a área de legal, que faz toda a contenção jurídica de demandas tributárias que são geradas dentro do Tex Group e que muitas vezes geram caixa também a curto prazo para o cliente. Então, nós estamos organizados dentro desse cenário e o propósito hoje é conversar aqui, né, com os nossos clientes e parceiros para apresentar e comentar um pouquinho, falar um pouquinho das empresas que estão trabalhando conosco e falar um pouquinho do nosso plano de prevenção tributária para a crise, que é o nosso propósito para esse momento, é levar e empoderar os clientes através de um diagnóstico gratuito que nós vamos falar na sequência. Quem é que já está trabalhando com o Tex Group? São grandes companhias do Brasil todo, então empresas de diversos portes, empresas de diversos segmentos empresariais,
Nós temos várias verticais de atendimento aqui, tanto de varejo quanto de indústria, empresas de serviço, que nos permitem também ter um domínio pleno, né, Hugo, de cada segmento, de cada entrega. Por isso que o Hugo comentou que a gente personaliza e, obviamente, que faz isso em função de cada indústria que a gente atende, né? Isso, exatamente. Bom, a gente quer fazer parte da sua história nesse momento, principalmente, quer ajudar a sua empresa, quer estar junto com você para que a gente possa atender e encarar esse desafio junto da crise, né? E para isso a gente faz uma grande pergunta aqui para a nossa audiência, para os nossos clientes parceiros, qual o maior plano, né? Qual que é o seu plano para lidar com a crise do Covid? Se fala que a crise do Covid é uma crise nunca antes vista no mundo inteiro, né, que vai afetar a economia de forma substancial, já está afetando de forma substancial. Nós temos algumas incertezas, o que é normal no momento de crise, mas nessa crise em especial a incerteza é o tempo, né? Quanto tempo vai levar para que eu possa me recuperar? Então, com base nisso, nós criamos uma solução chamada Plano de Prevenção Tributária para a Crise, tá? Uma solução justamente voltada para o aumento do fluxo de caixa, que está estruturada para avaliar todos os tributos da operação do cliente. Tributo municipal, tributo estadual, tributo federal e previdenciário. Ou seja, um overview completo, 360 graus, com foco na redução emergencial dos tributos e que atua em 10 verticais, né, Hugo? Isso, o que acontece? A gente faz essa revisão na apuração de todos os impostos e contribuições federais, estaduais e previdenciários, e a partir daí a gente consegue identificar oportunidades, benefícios fiscais que a empresa não se beneficiou nesses últimos 5 anos, né, 60 meses, e a partir daí começar a incluir dentro dessa apuração mensal esses benefícios para já começar a reduzir a carga tributária do nosso cliente. Principalmente nesse momento, né, Luiz, como tu comentaste, as empresas estão enfrentando uma situação incerta na nossa economia e as diversas obrigações acessórias, diversos recolhimentos de impostos e contribuições começam ainda mais pesar no caixa das empresas. Então, essa solução, ela visa uma redução emergencial dos tributos para esse valor que a empresa iria ter, esse custo que a empresa ia ter com esses tributos, ela conseguir investir na sua empresa para se manter sustentável ao longo dessa crise. E o que a gente tem feito, né, Hugo, acho que o mais importante é um plano emergencial, é uma redução emergencial dos tributos, porém com uma estrutura de estruturação, um planejamento de negócio de longo prazo. Quando se faz um plano de prevenção tributária para a crise, o que nós temos? Nós temos uma situação que é agora, é momentânea. Porém, os efeitos dessa situação, elas são tardios, elas vão ser alongados ao longo do tempo nos próximos anos. Tomadas de decisão efetuadas nesse momento, elas vão ter reflexos futuros nessa operação desse cliente. Então, o que a gente faz dentro do plano como que eu penso o meu negócio hoje para resolver os problemas atuais, sustentar o meu caixa para poder pagar salários e manter a empresa sustentável, como o Hugo disse, porém preservando o meu negócio também no médio e longo prazo, que é esse o nosso propósito aqui. E aí entram algumas verticais, né, o que a gente pode falar. A primeira vertical, o Hugo vai nos explicar um pouquinho mais, são as oportunidades tributárias em nível de Receita Federal e Receita Estadual. Se puder explorar um pouquinho mais essa vertical, Hugo, explicar para nós como é que funciona essa apuração, e a gente está fazendo isso em tempo recorde, né, e num espaço muito curto de tempo para poder realmente ajudar os clientes. Isso. A gente está com uma equipe, né, preparada, Luiz, para atender todos os nossos clientes de forma emergencial, através de uma análise tributária de toda a parametrização da matriz tributária do nosso cliente, seja ele prestação de serviço, comércio, indústria. A gente analisa toda a apuração e, a partir dessa apuração, a gente começa a identificar oportunidades que existem na esfera administrativa, ou seja, não tem risco, é conforme as próprias soluções de consulta da Receita Federal, instruções normativas, o próprio regulamento do ICMS, onde existem determinadas situações para determinados segmentos que podem se beneficiar. E a partir daí a gente levanta esse número, levanta essas oportunidades, apresenta para os nossos clientes e, dando uma data de corte, a gente começa a colocar isso em prática a partir de agora, já, conforme a gente já falou aqui, reduzindo essa carga tributária. Ela é uma mistura de análise técnica dos nossos especialistas
com software. Por isso que a gente consegue aí num prazo de 45 dias, no máximo, já está com toda uma revisão estruturada, com toda uma análise estruturada desses benefícios fiscais que a gente consegue parametrizar daqui para frente para o nosso cliente. Legal, bacana. Outra vertical também que a gente está trabalhando dentro desse plano são as oportunidades tributárias, tanto em nível de CARF, quanto as oportunidades tributárias em nível de STJ, STF, aquelas situações que já tenham repercussão geral. Como é que funciona isso? Bom, a gente sabe que existem a complexidade da legislação brasileira é muito grande, né? Então, a partir de diversas análises que a gente também faz em nível judicial e nível CARF, a gente consegue também achar outras oportunidades que, nesse momento, seriam muito oportunas da gente começar a utilizar dentro da base dos impostos e contribuições. Situações hoje que já existem diversos acórdãos do CARF permitindo a tomada de crédito de determinadas despesas, custos, enfim, que também, né, vem ao encontro nesse momento de crise que a gente consegue estruturar para o nosso cliente e também colocar dentro dessa matriz tributária, começar a rodar e o cliente também começar a se beneficiar. Então, a gente faz uma pesquisa, Luiz, em relação, tanto a nível estadual quanto a nível federal, para aquele segmento, o que a gente pode trazer de oportunidade com risco baixo, que não vai trazer problema para o cliente lá na frente, né? E que vai ajudar a reduzir essa carga tributária. E os dados totalmente periciados, né? Os números fechados para que o cliente efetivamente possa utilizar com segurança essa quantia de créditos tributários podem ser apurados nessas verticais, né? Isso. Através de uma procuração eletrônica, a gente consegue resgatar diversos documentos necessários para a gente executar essa perícia. Então, o cliente autorizando essa procuração eletrônica, a gente baixa todos os dados, todas as obrigações acessórias, onde tem todas as informações de entrada, saída, transferência, e a partir desses dados a gente começa a fazer uma perícia e identifica todas essas oportunidades com base nessa legislação, nesse embasamento que a gente já comentou anteriormente. Legal, bacana. A gente tem também aqui mais outras duas verticais, ainda no lado direito aqui da nossa apresentação, que trata da redução tributária na recuperação judicial, na RJ, que é uma novidade que a gente traz também dentro aqui do plano, exclusivo para empresas que efetivamente estão em RJ e que podem se valer de reduções fiscais a partir da revisão dos seus parcelamentos, né? E um outro ponto importante também é a transação tributária perante a PGFN, que é um tópico excepcional aqui que foi aberto e que poucas empresas estão se utilizando, mas que é um caminho muito interessante que o Tex tem feito, porque envolve a avaliação econômico-financeira da empresa nesse momento e a apresentação de um plano, como se fosse um plano de recuperação judicial, para a PGFN com uma proposição de parcelamento. Nós temos alguns casos aqui dentro do Tex Group com empresas nas quais nós propomos 144 meses para pagamento, 150 meses para pagamento, quer dizer, são períodos bem dilatados que podem ajudar muito caixa, né, nesse momento. Isso. O importante, né, Luiz, é montar um plano que vai dar solidez para esse pedido junto à Procuradoria. Então, a partir daí, a gente consegue desenvolver um plano de pagamento com base no resultado da empresa, né? Uhum. Montando esse plano a gente apresenta e aí consegue esse deferimento desse prazo estendido de parcelamento. Perfeito, perfeito. Outra coisa que a gente tem manejado aqui também, e aí pensando no momento da crise, mas pensando também no longo prazo, é o diferimento do pagamento. É o diferimento do pagamento por 144 meses. O que significa isso? Existem ferramentas e planejamentos, engenharias tributárias, onde nós conseguimos colocar um ativo tributário nesse momento, no caixa da empresa, e trabalhar em cima de uma garantia para que efetivamente, se eu tiver uma cobrança desses valores em nível administrativo ou em nível judicial, eu possa estar com o meu passivo totalmente garantido. Ou seja, eu trago uma situação de crédito para o curto prazo e alongo a minha dívida com garantias por até 144 meses. Então, uma alternativa também que o Tex está trazendo, já que no meu lado esquerdo da apresentação, que é uma das verticais que a gente trabalha dentro desse plano de prevenção tributária para a crise.
que mais que a gente pode falar do plano de prevenção tributária? Eu acho que tem mais algumas verticais que eu considero aqui relevantes, tá? E uma delas é os pedidos de moratória que a gente tem feito. Então, existem algumas legislações que nos permitem fazer isso, e a gente tem feito, já fez para mais de 20 empresas agora em poucos dias. É um caminho também bastante interessante, que é diferir. O que é a moratória? Fazer o diferimento no pagamento por um determinado período, que pode ser de 90 até 12 meses, e aí sem garantias, efetivamente através de medidas tributárias que nós podemos tomar frente à legislação que existe. Além disso também... O importante... Pois não, Hugo, fala aí. Desculpa. O importante, Luiz, é todo esse planejamento que as empresas precisam estruturar nesse momento de crise, é importante que seja feito de forma muito sólida, analisando todos esses critérios na legislação, todos esses detalhes, para lá na frente não gerar um problema maior. Então, todos os nossos trabalhos, eles são feitos com muita análise e situações que a gente consegue trazer agora para esse momento de benefício, mas como você mencionou, também pensando a longo prazo, né? Porque a gente sabe que numa crise como essa, muitas empresas para se estruturarem, para ficar sólidas novamente no mercado, demoram um certo tempo. Então, a partir daí, a gente consegue estruturar algo com muita fundamentação, frente ao judiciário, a esfera administrativa, enfim, mas que vai trazer essa segurança para o empresário, essa segurança em conseguir se manter pelos próximos anos, meses, enfim. Sem dúvida, eu acho que esse é o ponto-chave que a gente precisa levar em conta, que os benefícios precisam vir agora, mas eu não posso ter também um rombo no futuro. E o Tex trabalha com essa segurança para preservar a empresa. O propósito é a preservação da empresa. Então, eu preciso, sim, manejar todas as ferramentas de caixa nesse momento que estão disponíveis, que estão ao meu alcance como empresário, mas eu preciso, antes de mais nada, tomar cuidado com aventuras nesse momento, para que essas aventuras não me causem um impacto muito maior no futuro. Não adianta eu passar pela crise e morrer depois da crise, né? Então, é importante ter isso em mente. O que a gente faz aqui dentro do Tex é pensar no longo prazo, olhando para esse momento de curto prazo. Pois bem, eu acho que é por isso, né, Luiz, que a gente está com esse diagnóstico, porque cada empresa a gente vai analisar e vai indicar qual é a melhor solução. Então, somando aquilo que a gente já conversou, a gente faz um trabalho totalmente sob medida. Então, através desse diagnóstico tributário, a gente vai conseguir vislumbrar, bom, qual é o fluxo, qual é o planejamento para esse segmento, para essa empresa, em relação a essas operações que a gente vai seguir daqui para frente. Então, por isso que é importante esse diagnóstico, né? É tudo muito costurado, customizado dentro de um contexto do próprio negócio, para que justamente não tenha um efeito ou uma contrapartida que não seja desejada, né? Não existe solução pronta, não existe solução de prateleira nesse caso, precisa ser pensado cliente a cliente, isso, caso a caso, né? Legal, bacana. Perfeito. Vamos seguir aqui para a gente olhar um pouco mais o que nós temos de oportunidades também na tela. E aqui eu queria trazer mais duas coisas, mais três situações, três verticais que dentro do plano a gente está colocando para os nossos clientes para serem executadas também. Uma delas é a revisão da dívida ativa e das execuções fiscais. Então, quer dizer, um momento importante para revisar o teu passivo judicial tributário que já está consolidado. Existem muitas variáveis que podem ser revisadas dentro desse contexto. E mais duas situações que eu acho que são relevantes, que a gente pode comentar. Uma é a busca nesse momento de regimes especiais para diferimento dos tributos, que envolve, obviamente, uma discussão política, e a segunda, que eu acho super efetiva, é a antecipação na restituição de créditos e ativos. Então, milhares de empresas no Brasil têm ressarcimentos, né, Hugo, a serem restituídos em conta, e esses ressarcimentos estão parados, simplesmente parados, e poderiam, nesse momento de crise do Covid-19, serem antecipados para que gere o efeito caixa, o dinheiro caia na conta dessas empresas, é isso? Exatamente, ou seja, seria apenas uma antecipação. Hoje, falando da esfera federal, a Receita tem 360 dias para ressarcir esses pedidos. Basicamente, a gente estaria entrando com um processo administrativo solicitando essa antecipação, né, desse prazo de 360 dias para 30, 45, 60 dias, com o intuito de ajudar o caixa da empresa, né? Antecipar para a empresa botar esse dinheiro no caixa para conseguir se manter e manter seus empregos
e seguir com suas operações. Legal, essa também é uma alternativa tremenda. Então, dando uma resumida aqui no nosso plano, basicamente o que ele faz é reduzir emergencialmente os tributos, mas pensando não só no aumento de fluxo de caixa agora, mas nos efeitos de longo prazo, que esse é o que mais importa, que nossos clientes passem por esse momento de crise e, obviamente, continuem crescendo com os seus negócios e com segurança, né? Qual é que é a nossa proposta, então, dentro desse contexto que a gente traz aqui para todos? A proposta é entregar, analisar dados das empresas, né, toda a base de dados em até 7 dias úteis. Então, a gente está falando aqui em fazer um cruzamento muito grande de informações de todas as esferas da empresa, para que essas informações em 7 dias úteis, uma vez processadas aqui dentro do Tex Group, nós possamos entregar um diagnóstico gratuito para o cliente, né, para que as empresas possam enfrentar essa crise. O que compreende esse diagnóstico nosso? A partir do momento que o cliente nos libera o simples acesso, e aí, relembrando, o simples acesso é para somente leitura da informação que consta hoje na Receita Federal através de uma procuração eletrônica, nós conseguimos capturar esses documentos e avaliar o cenário fiscal tanto das dívidas quanto dos créditos ou das oportunidades que podem surgir a partir dessa análise que vai ser feita. Então, o escopo ele é bem amplo, tributos federais, estadual, municipal e previdenciário, empresas que são aplicáveis aqui, né, Hugo? Essencialmente empresas do lucro real com faturamento acima de 9 milhões. Então, acho que isso é um ponto, se quiser comentar, importante, porque justamente nesse tipo de empresa são empresas que operam no regime não cumulativo, tem toda uma característica fiscal diferente, né? Isso. O que acontece? Na verdade, a aplicabilidade maior de todo esse diagnóstico são para empresas do lucro real, onde existe uma apuração diferenciada dos outros regimes, onde a gente tem mais brechas na legislação para a gente poder reduzir a carga tributária, né? Como eu falei, é uma complexidade muito grande a legislação brasileira no que tange a parte tributária, e a partir daí, sendo lucro real com faturamento de 9 milhões, a gente tem diversas oportunidades. Também, né, Luiz, eu acho que é importante frisar, a gente tem outras vias que a gente pode conduzir que não sejam na parte de revisão tributária, e sim só da parte processual, de pedido de isenção de pagamento de aluguel para aquelas lojas que estão fechando em shoppings, enfim, tem diversas outras possibilidades, mas que aí vocês podem entrar em contato com a nossa equipe técnica, que tem um rol de outras oportunidades para oferecer para vocês. Legal, excelente. Bom, dentro desse contexto, então, o propósito nosso é atender rápido o cliente, liberou a procuração eletrônica, 7 dias úteis, nós estamos apresentando por videoconferência o nosso diagnóstico gratuito. Esse diagnóstico gratuito ele vai entregar para o cliente uma posição, uma análise dessas 10 verticais que nós exploramos aqui, ou seja, oportunidades administrativas, oportunidades de decisões já judiciais com repercussão geral, oportunidades do CARF que não foram analisadas, questões que envolvem transação fiscal, parcelamentos extraordinários, o diferimento por 144 meses, diferimento da moratória por até 12 meses, e também as antecipações de ressarcimento, regimes especiais, etc. Ou seja, olhar essas 10 verticais distintas, apresentar um relatório com números, ou seja, o que eu posso tomar de medidas dentro desses 10 pilares que o Tex Group desenvolveu, e a partir da apresentação desse diagnóstico, né, Hugo, o cliente fica livre para que ele possa optar em qual dos caminhos ele vai andar, se ele vai escolher a primeira opção, a segunda, a terceira ou a quarta, olhando, obviamente, para os pontos, para a operação dele, para o risco dele de negócio, para o risco dele de caixa que o momento requer, né? Perfeito, exatamente isso, Luiz. Importante, pessoal, a gente está nesse momento, todo mundo está nas suas casas, eu acho assim, a gente tem diversas plataformas hoje que a gente pode estar fazendo diversas reuniões para apresentar todos esses benefícios que a gente vai identificar. Exatamente. Né, Luiz? E aí eu coloquei aqui para a gente poder ir olhando junto um pouquinho das etapas do projeto. Para fazer o plano de prevenção tributária para a crise, a gente propõe, primeiro, um diagnóstico de 7 dias úteis. Nesse diagnóstico, ele primeiro precisa de uma autorização prévia para que o Tex Group possa acessar a base de dados dos clientes. Com essa autorização, a gente realiza o diagnóstico e apresenta ele por videoconferência, da forma como nós estamos fazendo aqui a nossa live hoje. Muito fácil, vai para a tela, cada um na sua casa, com total segurança, a gente apresenta por videoconferência.
Feita essa apresentação, o cliente vai nos autorizar a processar a base inteira, porque o processamento do diagnóstico é apenas de 3 meses, é um processamento mais rápido, ou seja, eu pego os últimos 3 meses da operação do cliente fechados, e a partir desses 3 meses nós conseguimos chegar na evolução de dados daquelas 10 verticais que nós já falamos. E uma vez autorizado que nós processemos a base inteira, o cliente vai poder identificar todas as alternativas de fluxo de caixa, vai poder implementar as alternativas propostas, e a gente faz essa implementação por aqui, né, com as retificações e lançamentos dos créditos extemporâneos nas obrigações acessórias, e o pagamento dos honorários dessa solução se dá no efeito caixa, a partir do momento que o cliente recupera, né, os tributos, como, por exemplo, todo dia 25 for realizar o pagamento do PIS e da COFINS, uma vez que ele credite algum valor de PIS e COFINS no período prévio ao dia 25, ele vai remunerar uma parcela disso como taxa de sucesso e vai evitar um ônus de caixa muito maior. Quer dizer, a gente tem uma solução aqui que está adequada para o momento de crise, porque somente se remunera não por valores fixos, mas por valores variáveis, exatamente onde o cliente economizar o caixa, né? Quer dizer, nós somos parceiros do cliente, um processo de ganha-ganha total na relação do cliente com o seu próprio caixa. Perfeito. Dentro desse contexto, Hugo, algo mais a colocar aqui para os nossos clientes? Está incluído dentro desse projeto a orientação e também o ajuste nas obrigações acessórias, né? Para que se faça através de créditos temporâneos. Não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso, que a segurança aqui que a gente dá nesse processo, né? O suporte da nossa área de legal também, que eu acho que é muito importante a gente comentar. Né? Isso. Identificando todas essas oportunidades, a gente começa a colocar em prática, que nem eu comentei anteriormente, e a partir daí a gente começa a retificar essas obrigações acessórias com base em instrução normativa da Receita, ou seja, retificando linha a linha, dentro da obrigação acessória, seja ela SPED fiscal, seja ela SPED contribuições, ECF, que é a apuração do imposto de renda. Então, isso a gente tem muito bem estruturado aqui dentro, né? Dos diversos 1000 projetos que a gente vem entregando ao longo desses últimos anos. Então, isso gera muito mais segurança dentro do benefício identificado, né? Legal, maravilha. Então, te agradeço aí por participar dessa live, a gente falar um pouquinho do diagnóstico. A assinatura do diagnóstico o cliente ele pode fazer mediante um simples acordo de confidencialidade, ou seja, assim a gente preserva a relação jurídica de dados do cliente, nossa também em relação às análises realizadas. Muito simples, né? Não tem custo para se fazer, ou seja, totalmente gratuito. Feito o diagnóstico, o cliente pode optar nos caminhos que nós vamos apresentar ou não. Aí fica a critério dele dentro desse contexto. Te agradeço, então, Hugo, obrigado pela participação e vamos, com certeza, nesse esforço de crise, ajudando, né, os nossos clientes aí a prosperarem nesse período. Isso aí, pessoal, importante frisar que a gente está com uma equipe, tá? Trabalhando no home office para atender 24 horas os nossos clientes. Hugo, eu não consigo conversar agora durante o dia porque está muito corrido, eu estou preocupado com algumas situações que dentro da minha operação. Vamos fazer uma reunião às 6 horas da tarde, às 7 horas da noite, 8 horas da noite. A gente está à disposição para ajudar todos os contribuintes nesse momento de crise. Legal. Contem com a gente. Obrigado. Da mesma forma. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.